E nós estamos aqui para mais uma vez sermos ministrados pela palavra do Senhor. Graças a Deus por isso. Queria pedir uma coisa para você nessa hora, querido. Abra o teu coração. Essa é uma daquelas palavras, toda palavra é assim, mas de quando em quando Deus vem e traz umas palavras assim que são como flechas no nosso coração. E essa flecha, ela precisa entrar no nosso coração. Você e eu precisamos desejar ouvir essa palavra. Desejar o que Deus tem para mim e para você nessa noite. Então abre o teu coração. Esse é o único pedido que eu faço para você agora, até esse momento. Abra o teu coração. Diga: Senhor, fala comigo, Senhor. Eu preciso dessa palavra, Senhor, nessa noite. Eu entrei aqui, Senhor, porque eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Eu entrei aqui, Pai, porque nesse lugar, Pai, está a fonte, Senhor. A fonte é a tua palavra, Senhor. Faz, Senhor, fluir, ó Pai, em mim, Pai, o teu Espírito, Senhor. Deus, enquanto a palavra vai sendo ministrada, Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, vá falando ao meu coração, ao coração do irmão que está do meu lado, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. Abra comigo, querido, a sua Bíblia aí, no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Eu vou usar esse texto, não vou me aprofundar muito no texto em si, é uma pregação temática. E Deus já tem falado muito conosco nessa ministração, já falou hoje pela manhã, tem falado comigo essa semana. E eu creio que Ele vai falar com você também, porque Deus é bom, porque Ele quer nos colocar de pé, Ele nos quer em outro patamar espiritual. Deus quer fazer, querido, você crescer. Deus quer fazer você ser um crente maduro. Deus quer consolar você. Se você entrou aqui hoje à noite abatido, Deus tem consolo para a sua vida. Se você entrou aqui preocupado, Deus quer colocar paz sobre o seu coração. A palavra tem tudo o que você precisa, querido. Abra o teu coração, eu insisto mais uma vez. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Diz: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, o vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, o meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, o nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Amém, queridos? Até aqui. E eu queria ler com vocês apenas o versículo 6 e o versículo 7 novamente, mas agora na tradução linguagem de hoje, para que fique bastante claro aquilo que o Espírito Santo quer ministrar no teu coração. Diz assim: portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão:
como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, o nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. Amém. Aleluia. Será que você pode repetir comigo? A segunda parte aqui do versículo 7, eu vou dizendo, os irmãos repetem. Diz assim: nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor. O nosso Deus fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor é maravilhosa. Ela é medicina para as nossas almas. O Senhor nos alimenta com a sua palavra. Que bênção, queridos, esse texto. Nós não vamos nos aprofundar nele, mas deixa eu dar pelo menos o contexto. Moisés está mais uma vez exortando o povo a continuar obedecendo os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor. Eles estavam prestes a ir em direção à terra prometida. E Moisés, no capítulo 4, você precisa ler em casa o texto todo, vai lembrando tudo aquilo que Deus havia feito e vai alertando o tempo inteiro para eles, para que eles permanecessem vivendo os estatutos do Senhor, permanecendo na palavra do Senhor. Esse é o contexto, de uma maneira bastante simples. E orando a respeito disso, para trazer essa ministração ao coração dos irmãos, Deus falou muito forte ao meu coração, especificamente no versículo 7, porque fala que até os de fora, até aqueles que não eram povo do Senhor, eles ficam espantados, dizendo, vou parafrasear: que nação há, que povo há, que tem um Deus tão chegado como o Senhor? É maravilhoso isso. Eles dizem, que povo há que tem um Deus tão chegado como o Senhor desse povo, que atende, que socorre todas as vezes que eles o invocam, todas as vezes que eles o clamam. E eu fiquei pensando nisso, que privilégio, que bênção nós temos. Não há como não olhar para um texto, para uma palavra como essa, e não ficar constrangido, e não ficar alegre no Senhor. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus, um Deus presente, um Deus que é chegado, que é próximo de mim e de você. A própria palavra do Senhor, falando a respeito de Jesus, dizia que viria aquele que é o Emanuel, aquele que é o Deus conosco, que anda junto com a gente, que veio, se fez homem, habitou entre nós e foi capaz de nos amar ao ponto de dar a própria vida por mim e por você. Esse é o Deus a quem nós invocamos, esse é o Deus a quem nós temos servido. Isso deve nos constranger, querido. Eu comecei a pensar nisso, falei, meu Deus, que privilégio termos um Deus como o Senhor, como esse texto diz, tão chegado, tão próximo, que não dá de ombros a nossa oração, que não rejeita a nossa oração, como diz o salmista, bendito seja Deus, que não rejeita a minha oração, nem afasta de mim a sua graça. Assim é o nosso Deus. Você é um privilegiado, meu querido irmão, você é uma privilegiada. Nós temos um conosco, o Senhor, que morreu e ressuscitou, e Ele é Jesus, o nosso Senhor, e Ele é chegado, e Ele é próximo, e Ele é Emanuel. E esse texto também é bonito, porque ele mostra que existe um relacionamento. Não é só um Senhor que fica sentado no trono e nós estamos aqui a nossa própria sorte, não. Porque ele fala desse Deus que é tão chegado, que é tão próximo e que responde todas as vezes que o invocamos. O nosso Deus vem se relacionar conosco. Ele responde quando nós clamamos.
Não precisa abrir. O Salmo 113 fala alguma coisa assim: não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus, que tem o seu trono nas alturas, mas que se inclina para ver o que há no céu e na terra. O nosso Senhor, a verdade, está num alto e sublime trono, mas Ele se inclina, querido, para contemplar a sua oração, para olhar na sua casa quando você põe a sua cabeça no travesseiro. Deus contempla a nossa oração, Deus vê o nosso choro, Deus compartilha conosco as nossas alegrias, as nossas tristezas, conhece os nossos sentimentos. Agora mesmo que você está sentado aqui, o Espírito de Deus está esquadrinhando o teu coração. Ele sabe o que é que está pegando aí, o que é que está te incomodando, o que está te alegrando, o que traz tristeza. Deus conhece, Ele se relaciona conosco, Ele é chegado, Ele é próximo. Eu acho interessante um detalhe apenas do texto, no versículo 6, que fala que os outros, eles ficam espantados, e eles, no finalzinho do versículo 6, fala: certamente este grande povo, falando de nós, falando do povo de Deus, falando de Israel, naquele momento, fala assim: certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Eu fiquei pensando, hoje em dia às vezes você fala do Evangelho para alguém, ou alguém faz comentários negativos sobre nós, e fala: esse povo crente é tudo ignorante. Esse povo aí, alguém diz meia dúzia de versículos, e esse povo cai nessa lábia dos pastores, é gente ignorante. Não é isso não. A palavra do Senhor diz aqui, que os povos reconheciam, que o povo de Deus é um povo sábio, é um povo inteligente. Sabe por quê? Porque sabem quem tem crido, sabe a quem invocar, sabe a quem recorrer, é o nosso Senhor. Por isso nós somos o povo mais sábio e inteligente dessa terra, o povo de Deus. Aleluia, glórias ao Senhor por isso. É importante, querido. Talvez você fale: mas pastor, eu sei disso tudo. Eu sei que você sabe, eu sei também. Mas a gente precisa valorizar, a gente precisa deixar essa palavra sempre vir e entrando no nosso coração mais uma vez e mais uma vez, para não perdermos o privilégio de gozar das benesses, da alegria de ser esse povo, o povo do Senhor. Nós somos privilegiados, querido. Deus está conosco. Os irmãos vão concordar comigo, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Quando eu estava pensando nisso, eu já lembrei logo do Salmo 42, que eu gosto. Ele fala assim: um abismo chama outro abismo. E eu fiquei pensando, é assim que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Parece que é uma coisa pior do que a outra. Você liga a televisão, você vai mudando de canal, parece que a cada canal que você muda passa algo pior. Você lê as notícias e todo dia é uma catástrofe, é violência, é maldade, é corrupção, morte. Um abismo chamando outro abismo. As próprias escrituras já narram isso. Nós estamos nos últimos dias. Os irmãos vão concordar comigo, o que as escrituras dizem: o amor, ele está realmente se esfriando. O amor de muitos se esfriará, é o que diz a Sagrada Escritura, e é isso que está acontecendo. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão cada dia mais egoístas, as pessoas estão cada dia mais pensando apenas em si próprias. Tem gente abusando sem o menor constrangimento, abusando uma das outras, roubando, fazendo prevalecer a sua própria vontade, em benefício próprio, a despeito do outro. Um egoísmo sem precedentes. Enfim, o povo está cada vez se afastando mais do Senhor. Há muita gente que não tem fé alguma, há muita gente que não tem esperança nenhuma. E por isso, querido, que eu enfatizo isso: nós somos privilegiados, porque conosco é diferente. Nós conhecemos a Deus, nós temos alguém que luta a nossa luta, nós temos o Senhor que é comigo e com você, que ouve a nossa oração, que recolhe o nosso choro, que nos consola na hora da angústia, que nos cura as nossas enfermidades, que intervém,
que dá escape, que dá livramento. Nós não estamos sozinhos, queridos. O Senhor me move a dizer isso para algumas pessoas aqui nessa noite, querido. Talvez você entrou aqui e você precisava ouvir essa mensagem. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus é contigo. O Senhor é contigo. Eu me lembrei da palavra lá em Jeremias, eu acho. Se eu errei o endereço, me perdoe. Mas que diz assim: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, diz o Senhor, diz a palavra do Senhor. Nós somos um povo privilegiado, não estamos sozinhos. Por isso, querido, fica firme no Senhor. Você que entrou aqui, querido, abatido ou preocupado, ou que tem visto todas essas coisas acontecendo, e às vezes você fica com o teu coração amedrontado. Senhor, mas será que isso vai acontecer com a minha família? Será que isso vai acontecer comigo? Fica firme no Senhor, querido. Fica firme no Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Nós temos um Deus que é chegado. Nós temos um Deus que é próximo, que é muito próximo de nós. Nós é que nos afastamos dele quando pecamos, mas ele está sempre pronto para nos ouvir, para nos amparar, para nos pegar no colo, para nos pastorear. Ele é o Senhor, ele é Jesus, que dá a vida pelas suas ovelhas. Às vezes, querido, os fantasmas do passado começam a nos assombrar de novo. Começa a vir aqueles pensamentos de quando você não conhecia o Senhor ainda. Começa a vir aquele abatimento, começa a vir aquele desânimo, aquele medo das coisas voltarem a acontecer. Querido, eu digo para você em nome de Jesus nessa noite, nesse lugar, fica firme com Jesus, fica firme, Ele é contigo, Ele é comigo e com você. Todos os dias, Jesus prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi o que o Senhor disse, Ele não mente, Ele não mente. Ele é com você, querido, Ele é com você. Parece que algumas tentações voltam a nos assolar de quando em quando. Querido, se apegue ao Senhor, se apegue à palavra de Deus, ore ao Senhor, não se deixe ser levado, não peque contra o Senhor, querido. Deus é contigo, Deus é comigo e com você. Você não está sozinho. Aleluia. A Bíblia nos mostra, querido, eu vou citar coisas rapidamente aqui. Eu e você, nós temos socorro. Tem alguém precisando de socorro hoje à noite aqui? O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você precisa de ajuda nessa noite, querido, levante as suas mãos para o céu. Há socorro no Senhor hoje à noite aqui. Há socorro em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Levante a sua mão e diga: Senhor, me socorre nessa noite, Pai. O meu socorro está no Senhor. O Senhor é o meu Deus, aleluia. A Bíblia diz também, querido, lá na carta aos Romanos, que não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diz que o pecado não tem mais domínio sobre mim e sobre você. Por isso, se você se sente oprimido, você se sente tentado, você está livre em Jesus Cristo. O pecado não tem mais domínio sobre você, querido. Você pode dizer não para o pecado. Aleluia. Eu poderia acrescentar ainda em Romanos. É maravilhosa a palavra do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhuma enfermidade, nenhuma situação difícil, nem a morte nos separa do amor de Deus que há em Cristo Jesus, o Senhor. Se agarre, querido, na palavra do Senhor hoje à noite. Nada pode nos separar do seu amor. Ainda em Romanos: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração tenham perseverança. Olha que coisa tremenda, querido. Quanta riqueza há na palavra do Senhor. Quanta riqueza há no Senhor. Então fica firme, querido.
Fica firme com Jesus. Ele é conosco na hora da angústia, na hora das alegrias, na tempestade. Ele está comigo e com você em todo o tempo. E eu termino essa primeira parte lendo 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8, se você quiser abrir. E assim eu respiro. Deus está falando com pessoas aqui hoje à noite, com você, querido, comigo. Deus está falando conosco, aleluia, aleluia. 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, aleluia. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor por isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio, querido, verdadeiramente, que todos nós precisávamos ouvir isso essa noite aqui. Há muitas pessoas precisando ouvir a palavra do Senhor hoje à noite aqui. Isso tudo que eu fui falando, ministrando no teu coração, é cura para a tua alma, é cura para o teu coração. Deus, enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito de Deus está aqui nesse lugar. Ele habita nos nossos corações, Ele nos convence do pecado, Ele traz à tona coisas no nosso coração, para sermos sarados pelo Senhor. E é isso que Ele está fazendo. Graças a Deus por isso. Nós temos um Deus, querido, que é muito chegado, que é próximo, que é conosco todos os dias. Amém. E uma segunda parte, querido, quando eu pensava nesse sermão e pensava nesse privilégio que nós temos, tudo isso que eu falei, quantos privilégios temos de andarmos com o Senhor. Mas no mesmo momento eu comecei a pensar, mas Senhor, como é que é isso? Eu, um pobre pecador, ter um Deus tão grande, um Deus que criou todas as coisas, um Deus santo, um Deus justo, perto de mim, chegado a mim. Isso começou também a me constranger, queridos, a pensar, meu Deus, então alguma coisa tem que mudar em mim, porque eu não posso me permitir ficar do mesmo estado, ficar do mesmo jeito, enquanto que Ele é tão santo, enquanto que Ele é tão bom, enquanto que Ele se importa comigo. E o que isso tem mudado na minha vida? O que isso tem feito a diferença no meu coração? Eu pergunto para você, querido, quem pode ter um Deus como o Senhor tão próximo e viver do mesmo jeito? Quem pode ter um Deus tão chegado e viver uma vida ainda em pecado? Quem pode ter um Deus tão próximo e ainda pensar somente em si mesmo? Enquanto que Jesus nos ensina que nós devemos amar a Ele, a Deus sobre todas as coisas, mas também o nosso próximo como a nós mesmos. Como eu posso ter um Deus tão próximo a mim e ainda pensar somente em mim mesmo? Como eu posso ter um Deus tão próximo e ainda ter os mesmos objetivos que eu tinha antes de conhecer o Senhor? Alguma coisa está errada, querido. Por isso o Espírito Santo me trouxe ao coração essa palavra. Parece muito contraditório, porque nós nos apropriamos dos benefícios do Senhor, e são muitos que eu fui citando aqui, mas ao mesmo tempo, o que eu tenho experimentado de uma vida diferente, já que Deus é tão próximo e tão chegado a mim. Tem muita gente frequentando a igreja do Senhor, a pessoa vem, ouve a palavra do Senhor, a pessoa se batiza, a pessoa começa a participar da ceia, e a gente começa a observar, querido, muitas pessoas, tão poucas mudanças na vida das pessoas. Você quer ver um exemplo? O profeta Isaías, quando ele contempla o Senhor, eu fico imaginando, ele deve ter feito assim: ai de mim,
Ai de mim, diz o texto, estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías ficou constrangido. Como é que eu posso estar tão próximo, ou ter um Deus tão próximo a mim, eu que sou pecador, os meus lábios ainda são impuros? Ele fica constrangido, querido. E o que nós temos visto são pessoas ainda caminhando com Jesus e ainda permanecendo nos mesmos pecados. Querido, crente em Jesus Cristo precisa dizer como Isaías: ai de mim, Senhor. O crente em Jesus Cristo precisa detestar o pecado. Quando pecar, porque a Bíblia diz que nós pecamos, precisa se arrepender muito rapidamente. Deus nos perdoa, é verdade, mas nós precisamos confessar, precisamos nos arrepender muito rápido, porque Ele está próximo, querido. Ele está presente, Ele está com você. Como podemos permanecer no pecado, querido? O que nós temos visto hoje em dia são pessoas pecando e os seus pecados estão encobertos. A pessoa acha que o seu pecado fica encoberto aos olhos do Senhor. Isso é mentira. Isso é mentira e nada está oculto aos olhos do Senhor. Pode estar encoberto a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, a qualquer outra pessoa, a mim como pastor ou seu líder. Mas aos olhos do Senhor está claro, Deus está vendo. Querido, nós precisamos nos arrepender. Deus está próximo de nós, Deus é chegado. Quanta gente, querido, já num segundo estágio, que é um estágio pior ainda, que são aquelas pessoas que pecam e já acham que determinadas práticas não são mais pecado. Sabe aquela pessoa que procura até um texto bíblico para justificar o próprio pecado? Não, mas está aqui, olha aqui, não é pecado. Querido, você está enganado, você está enganada. Nós temos um Senhor que é santo e que é chegado a mim e a você. Nós precisamos ter uma vida santa. Eu ouvi, e isso me deixou muito entristecido, mais de uma vez, nas últimas semanas, mais de uma vez. Pessoas disseram para mim assim: pastor, eu sei que eu estou errado, mas eu quero permanecer assim. Isso constrangeu muito o meu coração, queridos. Como pode alguém que conhece ao Senhor Jesus Cristo, que vê o que Jesus fez na cruz por ela mesma, e a pessoa pecar, e saber que está pecando, e ainda conseguir escolher: eu quero permanecer nesse pecado? Nós deveríamos dizer: ai de mim, Senhor, ai de mim, eu estou perdido, Senhor, se eu não abandonar esse pecado. Os irmãos estão entendendo? Nós temos um privilégio de ter Ele próximo a gente, mas uma responsabilidade. Precisamos ter uma vida santa, precisamos buscar a santificação no Senhor. Quem tem um Deus próximo, querido, precisa andar em novidade de vida. A palavra do Senhor diz que todas as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo no Senhor Jesus Cristo. Você não pode ter a mesma vida que você tinha antes de conhecer o Senhor. O seu estilo de vida precisa ser transformado. Os teus valores precisam ser modificados. Me perdoem, querido, ser tão incisivo, mas o Espírito Santo está nos chacoalhando sim, dizendo: ei, preste atenção, Deus é próximo, Deus é chegado. Vocês precisam ter um estilo de vida diferente. As coisas velhas ficaram para trás. Eu vou dizer aos jovens: jovens, vocês precisam gozar a juventude de vocês de uma maneira diferente. Agora que você está em Cristo Jesus, o Senhor, não dá para ficar no meio com todos os outros jovens e vendo tudo igual, falando as mesmas coisas. Absolutamente não. Mulheres, as mulheres de Deus precisam ser diferentes. As mulheres do Senhor, no Senhor, precisam ter um comportamento diferente, falar coisas diferentes. E aí eu preciso enfatizar, porque me incluo nisso, os varões, varões.
nós precisamos mudar, varões. Nós somos crentes em Jesus Cristo. O homem de Deus precisa ser diferente. O homem de Deus precisa tratar a sua esposa de uma maneira diferente. O homem de Deus precisa falar coisas diferentes, fazer negócios de uma maneira diferente. O homem de Deus precisa transbordar da presença do Senhor, como sacerdotes, influenciar dentro de casa e fora de casa. Eu digo isso para os varões, eu estou me incluindo, queridos. Nós precisamos nessa noite pedir a misericórdia de Deus e dizer: Senhor, o Senhor é um Deus tão próximo e chegado a mim. Como eu posso permanecer nesse mesmo estado de antes, Senhor? Tem misericórdia. Tem um outro texto em segunda carta aos Coríntios que fala que nós somos embaixadores. Querido, como ser embaixador do Evangelho de Jesus Cristo, como ser aquele que tem a missão de levar a palavra da reconciliação aos outros, se permanecermos no mesmo estado, se permanecermos pecando, falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Queridos, a Bíblia fala sobre a nossa língua. O que é que tem saído da sua boca nos últimos dias? Em nome de Jesus, querido. O que é que tem saído da sua boca? A sua boca tem dito coisas benditas. A tua boca tem trazido palavras de edificação. Ou da sua boca sai murmuração. Da sua boca saem coisas que não agradam ao Senhor. Deus é próximo. Deus está próximo de nós, querido. A gente tem uma mania de criticar igrejas com usos e costumes. É verdade que perderam um pouco a mão nesse sentido, eu concordo. Mas por um outro lado, até a nossa roupa, às vezes, com que chegamos aqui na igreja, não glorifica o Senhor. Presta atenção no que eu estou dizendo. A nossa roupa, até a nossa roupa, se for necessário, tem de ser diferente. Os nossos hábitos, os nossos costumes, de algum jeito, querido, Cristo precisa ser visto em nós. É verdade, prioritariamente daquilo que sai de dentro de nós, mas aquilo que é visível também. Aquilo que é visível também. Aleluia. E eu caminho para terminar, querido. Eu acho tremendo o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele tem uma experiência de conversão radical. E um dos discursos mais bonitos que eu creio, que eu gosto de ouvir e de ler, é quando ele fala assim: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu gosto de Zaqueu, queridos. Zaqueu se converte. Quando Jesus entra na casa dele, imediatamente ele fala: Senhor, aquilo que eu errei, aquilo que eu roubou, eu vou restituir. Percebe? Houve uma mudança drástica de atitude imediatamente. Isso é conversão, querido. E muitos de nós estamos com esse Deus santo, maravilhoso, Emanuel, perto de nós, e nós não estamos mudando. Estamos vivendo ainda do mesmo jeito que nós vivíamos antigamente. Tem pouquíssima gente querendo carregar as marcas de Cristo no seu corpo. Pouquíssimas pessoas querem ouvir o que é carregar a cruz de Cristo.